Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Vozes do Agro. No episódio de hoje, nós vamos dar voz às mulheres e os jovens que estão transformando a agropecuária mineira. E para isso, nós convidamos aqui duas pessoas incríveis, muito engajadas com esses dois setores, mulheres e jovens. Uma delas é a Silvana Novaes, que é a nossa gerente da Gerência da Mulher, do Jovem e de Inovação do Sistema FAENG Senar. E a outra é a Thaís Milani, que é produtora rural e produtora também de conteúdo digital, comunicação para o agro, que é tão importante. Thaís e Silvana vão falar com a gente daqui a pouquinho. Fique conosco para você saber tudo que esse pessoal está fazendo de bom na agropecuária mineira. Olá, pessoal! Você sabia que a agropecuária é uma potência no nosso país? Pois é, e por trás, nos bastidores e à frente das propriedades rurais, temos cada vez mais mulheres e jovens que estão inovando e transformando sindicatos de produtores rurais, oxigenando a agropecuária, o agronegócio de Minas e do Brasil. Vamos conversar então, né, gente? Bater papo logo com Silvana Novaes, que é a nossa gerente da Gerência de Mulheres, Jovens e Inovação. Silvana, é uma alegria tê-la aqui. Há muito tempo a gente está querendo conversar com você, a gente sabe da sua rotina e é um prazer recebê-la, viu? Nossa, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho desse nosso trabalho, né? É um trabalho que tem crescido muito e com um envolvimento gigante das mulheres. Que depois nós vamos falar um pouquinho desses números também, né, Com Isamara? certeza são números importantes e que tendem a crescer cada vez mais, né, Silvana? Isso. E Thaís, um prazer, viu? Uma alegria poder contar com a sua participação aqui, sua voz, ouvir sua história. Muito obrigada. Eu que agradeço, Samara, Silvana também, pelo convite, a FAENG, o Sistema FAENG Senar. É maravilhoso a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história, do que a gente faz. E isso tudo aqui, né, dentro da casa do produtor rural também, né, que tem muito parte aí na minha história. Isso mesmo. E eu vou conversar com você, assim, a gente podia ouvir um pouquinho, né, Silvana, da história Isso, dela? a história dela é muito linda, né? Ah, pois é. É. Como é que começou essa coisa do casal do café? Na verdade, do seu envolvimento, né, com a agropecuária. Você vem de uma família de produtores? É, assim, a agropecuária para mim vem de berço, né? Tem família de produtores rurais. Tudo começou com o meu avô. Ele começou a trabalhar na cafeicultura. E isso foi passando para a segunda e chegou na terceira geração, que sou eu. Né? O meu tio tomou a sequência do trabalho do meu avô, na propriedade da família. Depois eu tenho uma tia que também entrou. E eu cheguei depois com uma história que é um pouco diferente do comum, né? Que a gente brinca, eu e meu marido, a gente brinca que a gente está indo da cidade para o campo. Então, por formação, sou jornalista. Sempre morei em Belo Horizonte, na região. Mas eu sempre cresci com esse envolvimento com o agro. Então, eu sempre tive uma visão muito boa do agro por esse lado afetivo, né? Então, o agro, para mim, sempre foi aquele lado ali de diversão, de lazer, que eu ia para a casa dos meus avós e brincava. Tenho muita lembrança brincando no caminhão de café, no terreiro de café quando criança. E isso sempre gerou boas lembranças, assim, em mim. Mas eu cresci mesmo, assim, na cidade grande, né, em Belo Horizonte, formei em jornalismo. E de uns tempos para cá, depois que eu conheci, junto com meu marido ali, o café especial, isso transformou minha vida. A gente brinca que café especial é um caminho sem volta e realmente foi em todos os sentidos da minha vida, assim. Né? A pandemia acabou aproximando eu e meu marido também da agropecuária mesmo. A gente ia para, enfim, como BH a gente só ficava dentro de casa, né? Então a gente ia para a fazenda e lá a gente tinha liberdade para andar, para, enfim, ficar livre. A gente começou a conhecer mais os processos produtivos. A partir daí eu fui fazer um curso de classificação e prova de cafés especiais, e aí eu vi que isso era um mundo à parte, que tinha muita coisa ali que eu nem fazia ideia. Né? Então, começamos ali, a gente começou a buscar conhecimento mesmo do agro, porque a gente ia para a lavoura e a gente sentia algo que eu falo que é um brilho no olho, e eu não sabia o que era aquele brilho no olho.
E aí a gente começou a se envolver mais, a perguntar, sempre fomos muito curiosos ali, então sempre que eu estava com os meus tios ou contato com outros produtores, perguntava sobre como que funcionava, como que eram as coisas e tal. E aí a gente, nessa busca por conhecimento mesmo do agro, a gente descobriu o CNA Jovem, que é o maior programa de liderança jovem no agronegócio brasileiro. A gente entrou nesse programa e a gente falou assim, bom, vamos entrar para a gente entender um pouquinho mais do agro. E a gente nem fazia ideia da dimensão do programa, né? De tudo que o programa Como é ia causar. grande, não é, na verdade, esse Exatamente. setor e o programa também, né? É. A gente pode falar que foi uma mudança, uma virada de chave aí para você? Sem nesse sombra sentido? de dúvidas, né? CNA foi um divisor de águas na minha vida. A gente trabalhou muito com a ideia de propósito, com a ideia de liderança, além de conhecer a realidade mesmo do agronegócio brasileiro. E dentro do CNA Jovem que eu fui entender o que era aquele brilho no olho que eu sentia lá na lavoura, né? Então eu vi que isso está ligado ao meu propósito, que o meu propósito está ligado à vivência no campo, muito a pequenos e médios produtores rurais, principalmente, e eu sei que é isso que me move hoje. Né? A partir disso ali, meus tios me chamaram, vendo meu envolvimento no programa com o agronegócio, meus tios me chamaram para trabalhar na fazenda. Né? E é engraçado porque a vida inteira eu falei assim, eu nunca vou trabalhar na roça, nunca vou ir para uma cidade pequena, né? E tem 1 ano e meio que eu trabalho lá e fico 15 dias em BH e 15 dias lá na fazenda, né? Fazendo esse processo aí de transição. E eu me descobri lá mesmo, né? Sou jornalista da área de humanas, e lá eu fui trabalhar com números também, então o agro me fez ser até amiga ali dos números também. E Coisa difícil, né, para nós, não é verdade? Né? E é claro que nisso teve um processo de conflito também. Né? Assim, a minha vida inteira eu imaginei que eu fosse vou ser jornalista, vou criar uma carreira ali e vou seguir nessa carreira, né? Sempre gostei do lado mais empresarial e de assessoria de comunicação, e eu tinha em mente que eu ia seguir essa carreira. Sim. O CNA Jovem veio, transformou tudo isso, eu entendi o meu propósito, e aí virou uma chave que eu falei, eu quero trabalhar no campo, né? Eu preciso trabalhar no campo. E aí eu comecei a viver esse embate, né? Assim, poxa, eu programei a minha vida inteira para fazer uma coisa, uma carreira. Estar na cidade, né, Thaís? Exatamente, estar na cidade, e agora eu tô vendo que eu quero outra coisa, né? E aí eu comecei a entender também, vem toda uma questão de sucessão, que era algo que eu não tinha pensado muito até então. Né? Meu avô faleceu em 2018, e a partir daí minha família começou a pensar também, né? Que virou, minha família nunca teve muito essa conversa, né, sobre sucessão, esse preparo, assim. E aí, depois que meu avô faleceu, a gente viu que era algo a se pensar. E eu vim pensar nisso quando entrei no CNA Jovem. Sim. E nesse processo todo, eu entendi que ser herdeira não é uma escolha, mas que ser sucessora, sim. E foi aí que eu escolhi ser sucessora na propriedade da minha família. E hoje, lá na fazenda, eu trabalho com a parte de gestão financeira, de sustentabilidade e certificação. E é claro que sempre olho alguma coisa de comunicação ali também. Também tem a comunicação na veia, não tem jeito, E gestão né? de pessoas também, né? Sim. A mulher tem um olhar mais atento. Mais amplificado para essas questões, né? Falando em mulher, Silvana, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, porque eu sei que tem muita informação, do seu trabalho à frente das duas comissões, né? Da mulher e dos jovens. Dos jovens a gente está vendo aqui, né, um exemplo muito claro desse trabalho e que também agora faz parte da comissão da mulher, né? Isso. Que é a Thaís. Isso. Fala um pouquinho para nós, como é que está esse trabalho? Bom, eu vou falar até de um trabalho como um todo, né? Sim. Esse trabalho surgiu no Sistema FAENG-SENAR em 2022, né, como uma proposta de ter um programa de mulher, de jovem, e de trazer esse público para dentro do nosso sistema também, abrir essa visão deles sobre o que é o agro e as oportunidades que tem dentro do agro, e, ao mesmo tempo, o tanto de produtoras que nós temos que elas não são engajadas, nem conhecem o nosso sistema. Então, foi assim que nós criamos em 2022 esse trabalho, e a ideia é que ele seja vinculado sempre ao Sindicato de Produtores Rurais. Então, esse era o maior desafio, né? Sim. Como é que esses sindicatos vão aceitar um programa de mulheres e de jovens, coisa que nunca teve dentro do sindicato. Mas é muito interessante como é que eles mesmos vão se envolvendo, né? E em 2022, nós fizemos 17 encontros de mulheres para começar a deslanchar, e, ao mesmo tempo, pensando o que vamos fazer com jovens. Começamos a fazer encontro de jovens, mas logo nós vimos que o jovem ele não tem essa conexão tão grande com o encontro.
apesar deles estarem despertando para isso hoje, mas não é tanto quanto a mulher. Por quê? Porque são posturas totalmente diferentes. A Sim. mulher, ela precisa de um acolhimento, ela precisa saber que alguém está ali para fazer junto, que vai seguir essa conectividade em conjunto para algo maior. O jovem, ele precisa de ação, ele precisa de Sim. enxergar as coisas acontecerem. Então, nós começamos a mudar o foco. Como é que nós vamos trabalhar? Então, em 2022, nós fizemos 17 encontros de mulheres, né? Praticamente 4.000 mulheres participaram. Já era algo muito grande para quem começou no segundo semestre. Mas em 2023, nós vimos esse número crescer para 32 encontros de mulheres. Ou seja, né, que é um Já crescimento totalmente grande. diferente, quase 5.000 mulheres impactadas. No E estado aí inteiro, né? começou o programa também dos jovens, né? Tinha o programa do CNA Jovem, que era esse que a Thaís participou, que é um programa de formação de lideranças, mas feito pela Confederação, né, da a CNA. E nós lançamos, ao mesmo tempo, a Maratona FAENG Jovem, com o propósito dos sindicatos também estarem abraçando equipes de jovens para eles executarem uma série de atividades que nós colocamos no edital. E aí nós vimos que essa ação foi um sucesso, porque aí nós tivemos 47 equipes inscritas, né, 30 equipes superativas, e aí nós vimos, esse é o caminho dos jovens. Então, agora em 2024, vou falar que é nosso boom, né, com as mulheres, porque de 1º de março para cá nós já fizemos mais de 62 encontros de mulheres, o Sistema FAENG. Ou seja, o crescimento é de 100% ano a ano, né? São mais de 7.000 mulheres participantes, né? Fora os outros encontros que nós participamos com entidades, que nós vamos lá como palestrante ou como co-realizadoras, né? Que são mais de 16. Então, sim, o impacto é gigante quando nós pensamos nisso. E os jovens também, nós lançamos a segunda versão da maratona e nós tivemos um alcance muito bom com 62 equipes inscritas. Essa semana nós estamos avaliando quantas entregaram, então não sei o final o que vai dar para falar com vocês, mas nós vimos que isso tudo cresceu porque os sindicatos eles começaram a participar ativamente desse processo. Então, uma coisa que, na nossa visão, seria muito distante, muito difícil de conquistar, teria que conquistar muito aos poucos. Esse ano, nós vimos que os sindicatos estão super envolvidos, tanto com jovens como mulheres, né? Vamos terminar um ano aí com quase 50 núcleos de mulheres junto com os sindicatos. Então, é um trabalho que está crescendo veloz. Nós sabemos que tem outros passos para serem dados, né? Aí isso gera novas ações, mas nós sabemos que o trabalho do Sistema FAENG-SENAC com mulher e jovem, ele começou a ser implantado, ele tem crescido de uma forma muito sólida e muito bem aceita pelos sindicatos e também por diversas entidades, né? Isso é muito bom para a gente saber, assim, é novo, 2 anos é muito pouco tempo, gente, é muito pouco tempo, mas ele tem marcado uma diferença em todo o sistema. Você tem visto a participação de jovens e mulheres ativamente com os sindicatos, né? E nós precisamos direcionar agora esse trabalho para que ele realmente seja um trabalho que cresça. E é algo que faz a diferença lá na ponta, né? Na vida do Isso. produtor rural para fora da porteira, mas também dentro da porteira ali. Essa questão de você formar grupos de mulheres, a Silvana até falou aqui do perfil das mulheres, dessa questão do acolhimento, né? É importante, às vezes, a gente ter uma mulher ali do lado, um grupo ali do lado, para a gente falar assim, eu não estou caminhando sozinha, né? Eu preciso de uma ajuda, eu tenho a quem recorrer. A gente se fortalece quando a gente une, assim, né? Aquilo que a gente fala, a gente pode até caminhar sozinho e chegar longe, assim, mas quando a gente junta, une essas forças, a gente com certeza vai ainda mais longe, né? Potencializa, né, Thaís? E quando a gente traz esse lado que a FAENG tem trabalhado com a juventude também,
é uma metodologia muito legal, né, da maratona, porque coloca muito as coisas na mão dos jovens, né? Eles precisam ir a campo, né? Eu vou falar nós, né? Eles têm que resolver, né? Exatamente, né? É o fazer acontecer, né? Nós precisamos ir a campo, ver o que tem ali na nossa região, nas nossas propriedades, e o que a gente pode fazer para potencializar o agronegócio na nossa região. É muito a mentalidade de pensar globalmente e agir localmente, né? Fazer a diferença ali onde a gente está. Sim. E é interessante porque, na realidade, ele não é um programa exclusivo para jovens que estão no agro. Né? Então, você também atinge pessoas jovens que elas, às vezes, nem tinham tanta ligação no agro, mas que elas começam a enxergar o agro muito positivamente. E elas começam a disseminar todo esse agro para outras pessoas. E o mais interessante, elas disseminam muito o trabalho do Sistema FAENG Senar, porque aí elas passaram a conhecer quem somos nós, o que é esse sistema, o que nós fazemos na realidade. E nós batemos muito forte com eles em cima da representatividade, né? O sistema é o representante do produtor e nós queremos pessoas fortes sendo formadas para termos novos representantes do sistema. E eles têm engajado nisso verdadeiramente, né? Eu já dei uma olhada em alguns trabalhos que chegaram, e é muito interessante como eles ampliaram o leque de posicionamento, de mostrar o agro em situações muito diversas, engajar projetos muito diversos nas comunidades, né? Isso é um crescimento fantástico. E é muito legal porque traz algo que é muito interdisciplinar, né? A gente não tem ali só pessoas, por exemplo, do café. A gente tem pessoas do café, do gado de leite, do gado de corte, cadeias, da fruticultura, né? Isso. Então, isso é algo muito enriquecedor, né? Do estado inteiro, de diferentes regiões. É o povo da administração, da comunicação, da geografia, todo mundo junta diferentes áreas, né? E cada um se complementa ali. Então, assim, isso tem só a fortalecer cada pessoa, pessoalmente, profissionalmente, mas isso fortalece o nosso agro também. Eu queria falar, a Silvana falou da comunicação. Historicamente, a gente ouve falar, né, Silvana, que o agro comunica mal. E, inclusive, algumas pechas, alguns estereótipos são, vamos dizer assim, tentativas de colar esses estereótipos a nós, né, que somos poluidores, que efetivamente a gente é desmatador. Como que a comunicação, você que é da comunicação, te ajudou nesse processo, e aí já falando um pouco do Casal do Agro, para mostrar o aspecto maravilhoso, né, na desconstrução, inclusive dessa narrativa que a gente sabe que é mentirosa, né, porque nós somos, na verdade, somos representantes de possibilidades de melhorar a sustentabilidade do planeta. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, como surgiu esse processo de criar conteúdos como Casal do Agro. Bom, a gente sabe, assim, que comunicação é algo fundamental e que a gente tem plataformas, assim, que potencializam a nossa voz hoje. Sim. E o agro, como você disse, assim, sofre, né, vários ataques, assim, e a gente tem que pensar que a gente tem que agir. Não adianta só a gente ficar no nosso lugar sem agir, só reclamando do que estão falando do agro. A gente não pode, muitas vezes, mudar o que as pessoas estão falando ali do agro, né? A gente, às vezes, não consegue alcançar a nossa dimensão. Mas a gente pode se comunicar e comunicar a favor do nosso agro. A gente pode fazer a nossa parte para isso. E aí, eu e o Igor, a gente começou ali no Casal do Café, quando a gente começou a falar um pouco das experiências que a gente vivia, a gente começou a perceber que as pessoas ali fora da porteira da cidade, que é o nosso público ali principal, não tinha muita noção de como que funcionavam as coisas dentro da porteira. Então, assim, às vezes coisas que pra gente é óbvio, que tá ali no agro, que cresceu vendo isso, assim, é óbvio, mas pra maioria das pessoas isso não é. Né? Então, no caso lá do café, isso, assim, sempre acontece, assim, às vezes a gente postava no nosso Instagram, ou levava um amigo, assim, lá na fazenda, e uma das perguntas que as pessoas faziam mas o café é vermelho? Ou é amarelo, né, a frutinha, assim? E às vezes, nossa, eu achei que era preto. Já nasce preto, e né? Já nasce preto, assim, né? E não é, né? E isso, assim, a gente começou a falar, poxa, o café, a cor do café mesmo que a gente toma não é pra ser preto, né? É café marrom, assim. Sim. Então, a gente começou a divulgar isso, que é algo que pra gente era muito natural e óbvio, e a gente começou a perceber que para as pessoas não eram. Sim. Então, aí a gente assumiu esse propósito, assim, de comunicar o agro. Né?
muito voltado para a cafeicultura, mas depois o CNA expandiu isso aí para a gente comunicar o agro também. E a gente percebeu que a gente, enquanto produtor rural, a gente tem um papel nisso, sabe? Se as pessoas que estão na cidade, elas também não têm a obrigação de saber como tudo acontece dentro da porteira. Claro. E se alguém não falar isso para elas ou não comunicar isso, como que elas vão saber? Né? Então, é um dever nosso também, enquanto produtor rural, comunicar aquilo que a gente faz, o nosso trabalho, os nossos processos produtivos, e aí comunicar o agro que é sustentável, de fato, é um agro que produz, é um agro que é sustentável, é um agro que gera renda, que gera emprego, né? Que tem uma responsabilidade gigantesca na economia do país. Coloca o alimento, né, na sua mesa. Coloca o alimento na sua mesa, né? A gente alimenta o mundo. Então, nós, enquanto produtores rurais, temos que levar isso para as pessoas que estão ali na cidade. E aí a gente começou muito a fazer essa ligação entre o campo e a cidade. E como foi isso para o seu marido, né? Você falou que ele é engenheiro. Foi uma transição fácil? O que ele achou? E até chegar no ponto, né, de que isso virou, eles agora são realmente produtores de conteúdo digital, Mas é um né? comunicador, não. Comunicadores, né? Ele é. Como é que foi isso? Me fala um pouquinho dessa virada de chave aí para ele. É exatamente isso aí que a Silvana falou, né? O Igor, não, ele é engenheiro de produção, não tem formação em comunicação, mas acho que ele nasceu um comunicador, Ele é nato. assim. É o comunicador nato. É da personalidade dele, do jeito dele. Tem uma facilidade muito grande para comunicar. Então, esse processo de transição para ele foi algo muito natural, assim. Ele se envolveu no agro, assim, quando começou a conhecer as experiências, ir lá para fazenda, assim, o olho dele brilhava que nem o meu olho brilhava, assim, também, né? Bom. Então, a gente fala, assim, que Deus nunca une pessoas, une propósitos, né? E a gente sabe que na nossa história tem isso também, sabe? Deus nos uniu não só por nós enquanto pessoas, mas por os propósitos que nós temos na vida também. Que Só bom. para complementar esse lado da comunicação, uma das coisas que a gente observa muito, até nas mulheres nos encontros, nos jovens nos encontros, são informações erradas que eles recebem. Então, quando tem esse jargão, o agro comunica mal, é porque nós não mostramos o lado bom do agro, os dados do agro. Porque o que impacta as pessoas são dados. Sim. Então, eles estão recebendo uma série de informações na escola, né? E os livros escolares, por isso que aquele programa de olho no material escolar mostra isso. Os livros escolares, praticamente 83%, o número até subiu agora, eu peguei esse dado semana passada no Congresso, 89% do material escolar é escrito por leigos. Então, a informação, você não sabe qual é a fonte dela. O que nós precisamos fazer no agro? Começar a dar informações corretas. Então, eu tenho levado essas informações nos encontros na minha palestra. E aí eu começo a falar, você sabe que você é da agricultura familiar, também é agro? Elas não se sentem assim. É como se fossem duas agriculturas, né, gente? E não Dois são. mundos e não são. Então, desmistificar certas coisas que veio como um aprendizado muito forte nos últimos anos, né? É mostrar para eles, olha aqui, todo mundo fala que a soja desmata para plantar, que o produtor acaba, queima. Olha aqui nossa preservação ambiental no nosso estado, mostra com gráfico, número. Olha aqui como é que a área não desmatou mais e nossa produtividade subiu. É assim que nós fazemos essa mudança da comunicação do agro, porque na hora que nós colocamos um slide e mostramos um lado positivo, eu não estou querendo debater quem falou o outro lado, nada disso. É comunicar fatos extremamente positivos. Nós temos aí a nova lei da Europa de não comprar nada de área desmatada depois de 2008, ok. Tá, cadê nossos dados para a gente divulgar, mostrando que nós não desmatamos depois de 2008? Sim. Então, nós temos esses dados, eu já utilizei eles essa semana, eu estou divulgando eles para mostrar o tanto que nós preservamos, nós estamos dentro daquela lei. Agora, se nós não fizermos essa comunicação de mostrar, nós vamos continuar com as pessoas falando, né? E nós sabemos que tem muitas falando, não, porque ele desmata, porque ele coisa. Não vou brigar, mas eu vou mostrar fatos, dados concretos. Essa comunicação que a gente fala que, às vezes, nós do agro, a gente faz muito e
E aí não mostra, né? E tem aquele ditado que fala, galinha que bota é a que canta. Isso. Então, O agro, às vezes, peca na é visibilidade, isso, não é na isso? Na visibilidade. visibilidade. Ele faz muito, produz muito, conserva muito, somos parte da solução, mas a gente não diz isso, não é Sim, verdade? sim. Exatamente. Eu e o Igor, a gente fala muito, isso que a Silvana até comentou, né? Vocês já observaram como que o pessoal que fala contra o agro, parece que eles têm sempre o argumento ali, os números na ponta da língua? E por que que a gente, enquanto produtor rural, ou enfim, de qualquer outro setor do agronegócio, por que que a gente não tem isso na ponta da língua também, né? É importante a gente ter essa base de dados e é uma educação que começa dentro de casa, né? A gente precisa falar isso ali dentro das nossas fazendas, dentro Sim. das nossas empresas, né? Para passar mesmo essa informação, né? Então, assim, e todo mundo é do agro, né? A gente tem que quebrar com essas coisas assim também. O pequeno produtor, ele é do agronegócio, o médio produtor é do agronegócio e o grande também. E nós precisamos de todos para realmente seguir potencializando o agronegócio brasileiro. Isso. E é muito interessante quando se mostra os dados, tipo, nós temos um slide no sistema que mostra que a preservação ambiental em Minas é 33% de média. Na hora que você coloca aquilo na É a tela, maior as do pessoas país, crescem o olho e falam assim, mas não é possível. Aí agora tem um outro slide, né, de um material do governo também, que mostra por setor o tanto que nós preservamos e como que depois de 2008 não teve desmate. Então, por exemplo, o café, 99% da área produtiva de Minas de café não foi desmatada depois de 2008. Então, quando você mostra esses dados, você desmistifica tudo, né? O dado é muito grande, muito rico, ele tem da pecuária, tem da soja, floresta plantada. Nós precisamos divulgar. Sim. Falar E aí das a gente nossas- tem o dado, mas não usa ele na Exato. comunicação. A gente não conta o que a gente faz, né? Fala Essa assim, é a a gente questão, né, precisa Thaís? aprender a contar a nossa história, Sim. né? Contar o nosso trabalho. E as boas práticas, né? Que a gente também não Também. fala. Poxa, a gente utiliza energia renovável, a gente faz processo de reflorestamento, a gente preserva áreas ambientais, cuida dos cursos d'água, né? A gente devolve água, muitas vezes, para produtores rurais. Quantas áreas de preservação ambiental no país estão dentro de propriedades rurais, né? São produtores de água, na verdade, né? Produtores de água. São os Justamente. produtores que cuidam de tudo isso, né? Uhum. De uma riqueza que é nossa e que é do país, assim. Então, a gente faz muita coisa nesse sentido. A gente é referência mundial em sustentabilidade e não é essa imagem que a gente passa muitas Perfeito. vezes, né? Então, Mas eu tenho certeza que a sua geração vai fazer essa mudança, né, não, Vai, Silvana? porque nós também estamos começando um trabalho, e aí tem esse trabalho até, o grupo da Thaís no CNA Jovem começou pensando, né, em impactar próprios universitários, porque os universitários, além deles não terem hoje um lado prático de técnica, eles também não têm esse conhecimento. Então, da gente levar eles para uma propriedade para passar um dia, para ter informação técnica, como é que é do produtor. Mas nós temos feito isso com crianças já, né? Algumas mulheres da comissão têm executado isso, de levar as crianças para conhecerem as atividades do agro numa fazenda. Gente, é surpreendente, porque elas não conhecem, elas não sabem, e são coisas mínimas. E ano passado teve uma equipe que ganhou até o segundo lugar da Maratona Frank Jovem, que foi justamente o trabalho dela foi esse, pegar uma escola inteira, levar dentro do Instituto Federal, e aí colocava as crianças para colher ovos, para colher cenoura, para ir ver o feijão, para ver tirar leite, e as crianças todas espantadas. A filmagem, você vê as crianças espantadas de ver aquilo dali sair. É isso que nós precisamos começar a divulgar, porque nós vamos impactar gerações futuras. Com toda certeza. Esse é o diferencial. É a geração futura que precisa de conhecer dados, e é uma geração que vem aí, que nós já estamos vendo, de jovens, muito antenado com dados. Como é que nós vamos aproveitar isso e colocar dados nossos? Como vamos fazer essa mudança de narrativa, de uma narrativa extremamente negativa com relação à agropecuária, quando, na verdade, a gente é solução para o processo. Silvana, você tem viajado muito também, né? Eu percebo que esse trabalho que você começou aqui dentro do Sistema FAENG com mulheres e jovens tem repercutido. E o agropecuária sempre foi um lugar mais masculino, não é?
Como as mulheres estão percebendo isso? Elas estão fazendo essa mudança mesmo? Porque não necessariamente a mulher precisa estar à frente da propriedade. Tem várias, ela pode trabalhar com a agropecuária em vários aspectos. Você percebe que elas estão cientes disso? Eu vou começar uma fala minha, tipo assim. Na realidade, nós todos falamos, né? O agro é mais masculino. Gente, eu sou agrônoma formada numa época que, em 210 alunos, nós éramos 18 mulheres na minha turma. Então, assim, realmente é a massa. Mas nós temos que lembrar que, dentro da propriedade, dentro da porteira, a mulher sempre esteve inserida no processo. Ela sempre produziu, ela sempre trabalhou. Muito, né? Muito. Só que quem saía da porteira, quem ia comercializar, quem ia fazer uma compra de produto? O marido. Então, é nítido, vou usar um exemplo do pessoal do queijo. Quem produz queijo? A mulher. Quem ia vender na cidade? O seu Otônio, o seu José. Então, o queijo seu Antônio, o queijo seu José, né? Então, por isso, nós também temos essa postura de achar o agro é extremamente masculino, mas nós não podemos esquecer que a mulher sempre esteve inserida nesse processo da produção. O que aconteceu de um tempo para cá que elas começam a despontar? Tem 2 pontos que eu gosto muito de trabalhar, que é, vamos lembrar, juridicamente, até há pouco tempo, o casamento era a união estável de bens. Com isso, era a união total, né, de bens. Com isso, a mulher herdava uma propriedade e ia para o nome de quem? Do marido. Uhum. Então, ela também não aparecia. Quando você faz uma mudança jurídica que é parcial de bens, sim, as heranças também começam. Se a herança dela passa para ela. Então, ela também começa a aparecer, gente, como uma dirigente, como alguém espontâneo. Nós não podemos esquecer desse fator. Um outro fator muito grande que impacta muito é essa mulher que antes ficava só dentro da propriedade, ela também foi despertada a sair e buscar uma capacitação. Então, quando a mulher ela sai da zona de conforto dela e ela vai capacitar, ela também desperta um trabalho de gestão, né, que é o que a Thaís falou que ela está fazendo, é de cuidar dos funcionários, da propriedade. Então, ela começa a ter uma outra visibilidade. E isso foi muito forte no agro, a mulher sair dessa zona de conforto, buscar formação e ocupar um espaço. Mas é interessante, quando nós pegamos dados do censo 2006 com 2017, o número de mulheres que dirigem propriedades em Minas Gerais cresceu 46% no agro. É um crescimento fantástico. Crescimento muito bom. E é um crescimento muito parecido com o crescimento do Brasil mesmo, quando nós analisamos a nível Brasil. Então, o que nós passamos a ver foi que elas começaram a ser computadas, realmente aparecer nas negociações, né? E aí, nesse período também, a gente vê que várias mulheres que até então eram viúvas, elas começaram a ter que ocupar o espaço dela, ir para frente para comercialização. Isso tudo vai impactando esse número. E eu tenho certeza que hoje, se fizer um censo, esse número é muito maior. Sim. É muito maior, porque nós temos visto. Agora, uma das coisas que é muito bom a gente pontuar, que eu falo que o agro tem um diferencial gigante. Essa mulher, mesmo que ela saia para fazer essa formação, que ela começa a ter um cargo na propriedade reconhecido, que ela começa a dirigir a propriedade, o agro é muito família. Então, ela começa, na realidade, a complementar o trabalho junto com o marido. E nisso aí, eles começam a trabalhar os filhos, para os filhos entenderem a importância daquilo dali. Então, esses dados e essa história, a gente tem que conectar as duas coisas para a gente lembrar nosso contexto de país, o que existe, né? E quando a mulher vem, ela começa com muito carinho trazer o filho para dentro, para ajudar, para fazer, sim, né? Então, por exemplo, na cafeicultura da região das Matas de Minas, hoje existe uma sucessão familiar natural. Por quê? Porque a mulher veio trabalhar
com esse marido e traz os filhos para já dentro da cafeicultura. Sim. E nós precisamos de alcançar isso em outras atividades. Como também a gente não pode esquecer de um outro fator, né, Isamara? Mexer com o jovem. Sim. Jovem gosta de coisa positiva, gosta de saber que tem soluções. Movimento, né? Movimento. Você pode dar um trabalho para ele, é pesado, isso aqui está... Mas ele não fica convivendo o tempo inteiro com o lado negativo. Ele quer achar soluções para resolver. Então, nós viemos de uma geração gigante no Brasil que os pais realmente falavam muito com os filhos. Nossa, vai estudar outra profissão. Isso aqui é Sim. pesado demais. Agro dá Tem que dinheiro, levantar de né? madrugada, tá chovendo. E sempre foi né? feito assim, vai continuar sendo Sendo feito. assim. Aí que entra a inovação, não é, Silvana? Que é uma outra ponta, outro aspecto que você Mas trabalha que é muito importante. Esses filhos saíram realmente e foram ser outras profissões. Mas vários deles, com a pandemia, e é uma pesquisa que já tem, voltaram para a propriedade. Por quê? Porque é lá que eles gostam mesmo. E de lá, depois da pandemia, eles não saíram mais. Então, quando nós falamos isso com o jovem das dificuldades, nós precisamos de virar e trazer esse jovem para dentro e falar, vamos juntos buscar uma solução, ter uma solução para você continuar. A realidade mesmo do agro, né? Porque hoje o agro não é essa questão de sofrimento, de trabalho pesado, né? O Igor, a gente costuma brincar assim que o agronegócio é uma lavoura de oportunidades. Isso. Né? Então, e isso faz toda a diferença. Tem muita oportunidade para o jovem no campo. O agronegócio precisa de mão de obra e tem espaço para inovação. Né? Não é só trabalho duro a gente precisa, né? Claro, assim. Mas tem muita inovação, tem muita coisa mudando. E o jovem, ele tem essa pegada de querer fazer acontecer, né? Essa vontade de mudança também, que é algo que a gente precisa ali também dentro das propriedades, dentro das empresas, né? Do agronegócio. Então, a gente vai fazendo uma renovação mesmo, né? De processos, de instrumentos, né? De tudo. Isso. Pessoal, nós estamos assim quase que encaminhando aqui para os finalmente. A gente deve estar conversando aqui quase 1 hora e a gente nem percebeu, né? Thaís, é uma última pergunta. Eu queria que, na verdade, mais uma fala sua de incentivo a jovens e mulheres, ou seja, perceber que as coisas mudaram, que esse passado está lá no passado e a gente falar de futuro. Como é que você vê esse futuro para mulheres e jovens na agropecuária? Acho que é um futuro gigante que a gente tem que explorar todas as oportunidades, né, que existem aí no nosso caminho. E algo para falar assim, questão de posicionamento. Existe espaço para a mulher no agro, nós temos o nosso espaço, existe espaço para o jovem dentro do agronegócio, e a gente precisa começar a ser protagonista da nossa própria história, vestir a camisa do agro, assumir sucessão quando for o caso ali, e enfim, é isso, né? A gente tem um posicionamento, ser bem decidido no que a gente quer, vestir a camisa e fazer a diferença na localidade que a gente está. Deixa a arroba do Casal do Agro, porque eu tenho certeza Claro. que ficou todo mundo muito curioso, né, Silvana? É o Casal do Café. Ah, meu Deus, que bacana, É isso viu? aí. Então vamos seguir lá. É o Casal do Agro, cuja arroba é o Casal do Café. Siga lá, e a gente busca muito, inclusive, falar para jovens, assim, também, né? É a nossa pegada, contar a nossa história, e, enfim, a gente gosta muito de compartilhar experiências. Então, segue a gente lá também para se conectar a essas histórias aí. Bom, como cresceu exponencialmente, né? O seu trabalho na gerência, você pode dar um spoilerzinho também. Imagino que, assim, coisas muito boas. Então, nós queremos colocar também, nós já temos feito dentro da maratona, de estar ensinando metodologias de inovação para eles, e nós queremos crescer. Então, nós iremos fazer diversas atividades de inovação com os jovens, né? Maratona de ideias, meetup, vamos começar a movimentar esses jovens com esse lado de inovação que ajuda em carreira, né, profissionalmente, dentro da porteira, fora da porteira, né? Maravilha. E queremos incentivar as mulheres. Entre em contato também, os jovens também, entre em contato com o Sindicato dos Produtores Rurais do município, né? Para que a gente possa estar levando o nosso trabalho. São tantas opções, né, de trabalharmos juntos, de vermos a necessidade. E aí vem uma novidade das mulheres. Nós vamos estar fazendo um acompanhamento dos grupos de mulheres criadas com os sindicatos. Então, nós vamos fazer um planejamento com ações contínuas, mensal ou bimestral, e essas ações vêm muito da demanda que elas levantam, que
são necessárias de serem executadas. Para quê? Para que a gente forme um grupo realmente que coopere entre elas e também com outras pessoas, e para que, fundamentalmente, né, todos eles, mulheres, jovens, venham fazer parte desse sistema conosco, né? Porque é muito bom, né, gente? Thaís, queria te agradecer mais uma vez. Você abrilhantou nossas discussões aqui. Foi um prazer, viu? Eu que agradeço, Samara. Nossa, foi uma conversa muito boa, muito gostosa. Que bom. E obrigada mesmo pela oportunidade. Estamos abertos aqui sempre para suas falas, para o casal, né? Dessa próxima vez a gente vai trazer o casal, né? Não, Sim, só chamar que a gente vem. Bom demais. Silvana, uma alegria, né? Nossa, fiquei muito feliz com esses dados, essas informações. São muito importantes trazer isso. E aqui é um canal aberto para qualquer momento que você quiser falar sobre mulher, jovem, inovação, nós estamos à disposição. Nossa, nós que agradecemos, porque é uma oportunidade da gente começar a falar que o sistema tem esse trabalho, né? E despertar muitas mulheres e jovens para que entrem em contato conosco, o Sistema FAENG Senar, para que a gente também possa estar alcançando jovens e mulheres de todo o nosso estado, né? Despertando para fazer, no final das contas, um grande impacto do agro de Minas Gerais. Muito obrigada. Pessoal, e vocês que estão nos assistindo, nos sigam nas nossas redes sociais, @Sistema FAENG, e também nas plataformas digitais, em especial no Spotify. Até o próximo episódio.